Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que a graça esteja inundando o seu lar nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Eu quero que você abra comigo rapidamente em Ezequiel 47. Eu vou ler com vocês nesse início do versículo 3 até o 5. Será que você pode fazer isso comigo, por favor? Ezequiel 47, do 3 até o 5. Eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje, provavelmente é o que vai estar projetado também para vocês. Então você vai poder me acompanhar direitinho, tá bom? Vamos lá. Com a vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo, que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Já você pode fechar seus olhos, se for possível, fazer uma oração conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença desde esse início de transmissão, Senhor, em mais uma Viva e Ar. E pedimos, ó Pai, que a Tua presença nos inunde por completo, Senhor, que possamos ser totalmente submersos dentro da Tua presença nessa noite, Senhor, mais uma vez, como tem sido em todos os Aviviar, e todas as vezes que nós temos transmitido algo, ou presencialmente, ou apenas online aqui dessa igreja, Senhor, cada vez que nós estamos conectados contigo, Senhor, nós temos sentido a Tua presença, e que não seja diferente nesta noite, Pai, e que em nome de Jesus, eu, o André, não atrapalhe o que Tu tens para fazer, pelo contrário, Senhor, que Tu possas me usar, ó Deus, como uma ferramenta, para fazer a boa obra que Tu tens para fazer na minha vida, através da minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados nessa noite aqui, em nome de Jesus, amém. Queridos, que bom estar com vocês mais uma Viva e Ar aqui. Nós vamos passando por uma fase diferente. Tem gente que está falando que é a fase mais restritiva, a fase roxa, eu não sei mais que cor tem as fases, mas o que importa é que nós estamos aqui, mais uma vez no seu lar, no seu aparelho, assim, conectado com você, embora não estejamos tão pertinho ainda, sabe que nós estamos conectados. Essa palavra tem sido palavra de moda, mas é verdade, nós estamos conectados com você. Não se sinta sozinho no momento que você está passando. Nós estamos talvez mais perto do que em outros momentos. Nunca se esteve tão conectado com a igreja, nunca se esteve falando tão próximo com os irmãos, embora não tão perto, sentindo o seu calor, mas através dos dispositivos, através da tecnologia, nós estamos chegando ao seu lar, nós estamos chegando em oração, estamos perto de você. Então, por favor, se você conectou agora, não ouviu o nosso louvor, sinta-se abraçado por esta igreja. Aliás, se você não tem feito isso, vai lá no nosso canal. Muitas vezes você pode ver os outros cultos, ver a parte de louvor também, outras pregações que nós temos lá hospedado no nosso canal da IAR. E sinta-se realmente parte dessa família. Como nós gostamos de falar, nós somos a família IAR. Estamos mais uma vez conectados com você. E nós aqui falamos de Ezequiel 47, 3 a 5, é talvez um episódio único, na verdade, uma experiência sem igual que o profeta teve aqui. E nós podemos tirar muitos ensinamentos. Quando eu estava preparando esse estudo, eu falava com minha esposa, Selma, eu não sei como sintetizar ou resumir aquilo que nós temos para falar, porque esse episódio nós conseguiríamos extrair tantas coisas, mas eu quero, talvez rapidamente com você nessa noite, passar aquilo que Deus falou no meu coração, para que você ouvisse e fosse trabalhado e sentisse a presença de Deus e aquilo que Ele tem para falar conosco e comigo nessa noite. Eu quero que você entenda que esses 3 versículos, esses versículos que nós lemos, o 3, o 4, o 5, eles mostram uma sequência de fatos ali. Ele pega, Ezequiel é conduzido e ele vai entrando num rio, 500, mais 500, mais 500 metros, até que se fizessem 2.000 metros ou 2 quilômetros. Isso me fala de algumas coisas. Eu quero compartilhar com você que, para mim, isso fala claramente de relacionamento e caminhada com Deus. Quando nós estamos nos caminhando e nos relacionando com Deus. Então, nesse momento aqui, entenda que Ezequiel representa a mim e a você. Nós somos Ezequiel nessa noite. Nós somos Ezequiel. E a presença de Deus é esse entrar nas águas. O entrar nas águas, o descer as águas, o caminhar por dentro das águas e se aprofundar
é a presença de Deus. Nessa noite é isso que eu quero que você entenda logo de início. E para que você fique mais claro que nós, quando falamos que nós somos Ezequiel, e essas águas representam a presença de Deus, é que simboliza o seguinte: Deus, Ele não quer ter um relacionamento, meu querido, raso com você. Deus não quer ter uma vida rasa ou superficial com você. Deus, Ele precisa que você entenda que aquilo que você faz com Ele é de dia após dia, é degrau após degrau, você está se aprofundando na presença dEle e crescendo diante de Deus, entrando na presença dEle e crescendo diante de Deus. Você está fazendo isso dia após dia. Eu lembro que em mensagens atrás o pastor El falou que todo dia nós precisamos nos tornar melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Então é uma sequência, nós estamos indo em direção a algo. Essa sequência, o que mostra em Ezequiel é exatamente isso. Ele é levado para uma sequência de fatos, ou seja, saindo de algo superficial para algo mais profundo. Também é o que fala ali que nós somos, Deus quer nos conduzir a experiências profundas. Experiências profundas com Cristo, experiências profundas com o seu reino. Às vezes a gente se acomoda, a gente se conforma com algumas coisas. A verdade é que o ser humano, ele é muito adaptável. Onde você colocar o ser humano, ele vai se adaptar. Tanto, e brasileiro também, né? Porque você pode ver aí nesses programas que mostram ao redor do mundo, às vezes mostra lá, não sei que país, mostra lá Antártica, mostra sei lá o que mostra. Tem sempre um brasileiro ali, porque o brasileiro, ele é adaptado. A gente se adapta onde quer que a gente esteja. Mas essa adaptação não pode ser um conformismo. Se você, não, já está bom assim. É verdade, se você pensar no seu relacionamento, você que é esposo, esposa, ou filho, filha, pai, mãe, ou namorado, namorada, noivo e noiva, não importa que tipo e nível de relacionamento, mas imagine se o seu relacionamento não passasse do bom dia, tudo bem com você, como vai? Aquele relacionamento muitas vezes que a gente tem com os nossos vizinhos, você só olha para ele assim, por educação, tudo bem com você? Tudo bom? Como foi? O dia está ensolarado, ou será que vai chover? Nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial a esse ponto. Deus, Ele quer nos levar e nos conduzir a mais profundidade com Cristo e com o seu reino, se relacionar literalmente com o reino de Deus. E outro detalhe importantíssimo aqui, quando nós falamos no início, diz assim: com uma vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, ou seja, eram águas movimentadas, águas que se moviam, não era água parada. Ele foi levado a águas que se movimentavam, havia movimento ali, e águas que se movimentam são águas que se purificam, águas que estão sempre se renovando. A água que passou ali não é mais a mesma, ela já está lá na frente, a próxima já está vindo lá de trás, então está sempre havendo uma renovação. Não é água parada. Deus não levou ali Ezequiel a entrar em águas paradas, porque as águas paradas simbolizam algo que está se apodrecendo. Tudo que fala de água parada é algo que está estático, sem movimento. Se você lembrar, até existem doenças e parasitas que se proliferam em águas paradas. Aí você lembrar ali, não se fala muito esse ano, mas lembra da dengue, né? Nós falávamos isso em 2019, ninguém mais falou de dengue, tudo bem, ela ainda existe, nós estamos tendo que superar, porque é mais uma pandemia dentro de tantas outras, mas a dengue se prolifera onde? Em água parada. E é interessante que não é água suja, viu? É água limpa, mas água parada, porque ali não está sendo gerado vida. Então a água parada, ela gera doença, você não encontra vida, e na verdade a água parada, ela é uma fonte de morte. E ali Ezequiel foi conduzido a águas que se movimentavam, uma correnteza, águas que se renovavam. E falando aqui do nosso altar, da nossa igreja, aqui na IAR, você encontra correnteza de águas. Aqui na IAR, nesse altar, não importa quem estiver aqui, ou seja na adoração, ou em qualquer momento, desde a introdução, desde a abertura de uma live, desde o falar das ofertas, qualquer momento, desse altar é oferecido águas vivas. Desse altar se flui águas vivas, águas que são correntezas de águas que se renovam cada vez mais. E é exatamente isso que Deus quer. Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida e não morte. Ezequiel foi levado ali 500 metros, mais 500 metros, depois mais 500 metros,
e mais 500 metros, entrando em águas profundas, mas águas cristalinas, que se renovavam, uma correnteza de águas. E eu quero, algumas lições nós aprendemos ali. Quero falar de vocês de 3 lições que eu aprendi lendo esse texto, estudando esse texto para nós nessa noite. E são algo que mostra para nós sobre esse afastamento, esse crescer de se aprofundar, 500, mais 500, mais 500, mais 500, até completar 2.000 metros. Isso para mim fala de 3 coisas que eu vou falar para vocês essa noite, que é, primeiro é afastamento, depois profundidade, e o terceiro é a dependência de Deus. E nós vamos tirar algumas lições disso. Primeiro falando de afastamento. Interessante aqui, que quando fala de afastamento, é realmente tirar você do local onde você estava. Ezequiel estava parado ali à margem, foi levado a ficar na margem do rio, e ele entrou 500 metros, ele estava longe de onde ele ficava antes. 500 metros, talvez você não entenda quanta distância é isso. Eu fui ali no Google Maps, e aqui para nós conhecermos a nossa região, vamos entender aqui, nós estamos aqui na rua Doutor Alberto Nestor, do quê? Sei lá, mas, isso, número 86. E aí eu fiz uma linha reta aqui, nós descemos a continuação da nossa rua, para você que conhece, é a Dom Vilares. Então se você descer a rua Dom Vilares, até chegar na rua Evolução, é onde sobem os ônibus ali, dá 500 metros, da porta da igreja até a rua Evolução, a esquina dela. Se você parar daqui na porta da igreja e olhar ali para a rua Evolução, se for uma reta, você vai conseguir enxergar alguém e distinguir quem é essa pessoa? Sem um binóculo, sem recursos, você não vai conseguir fazer isso. Mais outro exemplo, eu também vi aqui, tracei uma linha reta da Cursino. Da esquina aqui da Cursino, onde nós estamos, o número agora não lembro direito, mas se você pegar uma linha reta aqui, 500 metros vai dar até o McDonald's, ou até o Mercado Dia, que está aqui, indo na nossa direção, rumo ali ao início da Avenida do Cursino. Essa linha reta ela dá 500 metros, então se você tiver a curiosidade, vá depois até a esquina e olhe para ver se você vê aquele arco que é do McDonald's, propaganda de graça para eles. Será que você vai ver o arco com certeza, mas será que você vai conseguir distinguir alguém? Você vai conseguir ver ali que existe ali, está lá o Davi, o Davi está com a camisa da Nike. Você não vai conseguir fazer isso, porque você está afastado. Esses 500 metros eu quis simbolizar e deixar bem claro para você qual distância é essa, porque ele estava sendo levado a afastar-se, distanciar-se, ficar longe do quê? Ele estava se afastando da mesmice. Nós precisamos nos afastar e partir para o novo de Deus. Hoje já é o dia 18 de março de 2021, já passaram 2 meses e quase o 3º mês já acabou. Já passou da metade do 3º mês. Nós estamos já acabando o 1º trimestre de 2021. Será que você está afastado? Será que você já partiu para o novo de Deus? Ou será que você ainda está pensando em 2020? Meu irmão, Deus quer te afastar. Para você viver realmente o novo de Deus, você precisa fazer como Ezequiel, entrar, começar e se afastar. Esse primeiro nível que fala, são 500 metros, já é bem distante. Você não consegue olhar e distinguir o que estava ali atrás. É exatamente isso que Deus quer fazer com você, te afastar da mesmice, também te afastar do comodismo. Chega de viver uma vida limitada e igual. A gente às vezes se conforma e fala assim, não está bom aqui. Meu irmão, vou dizer para você, o ano virou. Já virou o ano e você às vezes ainda está pensando em 2020. Isaías diz assim, não vos lembreis. Não é que você esquecer totalmente o que passou, você tem que ter memória sim, mas você não pode ficar preso àquilo, está preso de tal forma que eu não consigo partir para o que Deus tem para mim. Meu irmão, nós temos proclamado aqui, 2021 será incrível, amém? Eu creio nisso, e ainda diz assim, nós vamos juntos, mas para ir junto, para que 2021 seja incrível, eu preciso me afastar, eu preciso deixar para trás. 500 metros é uma distância bem longa, mas você tem que se afastar da mesmice, se afastar do comodismo, se afastar da situação, se afastar daquilo que mude o ambiente na sua casa, mude o ambiente no seu serviço, mude o ambiente na sua família, mude o ambiente do seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Você filho, mude o ambiente do relacionamento com seu pai.
Você quer viver algo novo nesse ano? Quer que sua família tenha algo novo nesse ano? Então se afaste da mesmice e da situação que estava no ano passado. Ah não, mas não consertou. Meu irmão, se você não se afastar, não vai consertar nunca, porque você está vivendo a mesma coisa e olhando os mesmos erros. Comece por você, mude a situação, você, mude o ambiente e saia até de relacionamentos que te prendem. Ah, então é isso que eu queria, agora eu vou deixar meu marido. Não tem nada a ver com isso. Você casou e vai ficar com ele até a morte, e a Bíblia diz até que a morte o separe. Casou, é isso aí. Você atravessou uma ponte e essa ponte foi destruída. Você não tem como voltar para trás. Não é isso que eu estou dizendo. Mas relacionamentos às vezes que te prendem, relacionamentos que te afastam de Deus. Às vezes amizades, às vezes pessoas no serviço, e às vezes você insiste, mas ele é tão bonzinho. Meu irmão, vou dizer uma coisa: se ele te afasta de Deus, pode ser bonzinho como for, mas ele não está te conduzindo. Então você tem que ser forte bastante para conduzir essa pessoa para a presença de Deus, para que ela se aprofunde e se afaste do comodismo, se afaste da mesmice e da situação junto com você. Mas se ela te leva para longe de Deus, se afaste dessa pessoa. Como eu disse aqui, a distância de 500 metros é muito grande. É interessante que não foi só 500, foi 500, mais 500, mais 500, mais 500. Eu não fui no Google para ver a distância de 2 quilômetros, quanto seria uma linha reta aqui para nós. Mas você já viu que 500 metros é bem distante. Significa que Deus quer te tirar e te afastar de onde você está vivendo hoje, em nome de Jesus, amém? Para vivermos tudo realmente que Deus preparou para nós, é preciso nos afastarmos daquilo que nos impede. É interessante que tem 2 versículos que às vezes nós confundimos. Em Tiago 4,7 diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí depois em 1 Coríntios, também 1 Tessalonicenses, fala para nós nos afastarmos, para nós fugirmos da tentação, nos afastarmos daquilo que nos leva para longe de Deus. E às vezes nós invertemos isso. Às vezes eu quero fugir do diabo e eu quero resistir à tentação. É o contrário. A equação diz que você deve resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E diz que nós devemos fugir, nos afastarmos da tentação. Se afaste para que você viva o novo de Deus. Resista assim firme, mas se afaste daquilo que te torna uma pessoa distante de Deus. O segundo passo que me mostra nesse relacionamento, nessa experiência de Ezequiel, fala da profundidade. A verdade é que sim, eu não sei nadar, então eu tenho medo de ir no fundo, é lógico. Se dá pé eu estou ali, mas se não dá pé eu já me afasto. Tem até uma musiquinha que eu cantava com meu filho antes, quando a gente vai na praia em algum lugar: água no umbigo, sinal de perigo. Então a gente já para por aí, entendeu? Então a gente não vai se aventurar muito. Ele sabe nadar, tudo. O pai é meio panguão, não sei nadar, mas ele sabe. Mas mesmo assim, filhão, água no umbigo, sinal de perigo, principalmente na praia. Porque dá medo se você entrar em rios, talvez em mar, em piscinas que são mais fundas. Mas a verdade é que Deus, quando Ele nos tem por inteiro, Ele quer nos levar para o fundo, para experimentarmos isso. E aqui quando nós lemos esses versículos de Ezequiel, o 3, o 4 e o 5, existem alguns níveis de profundidade. O primeiro deles fala no versículo 3, tornozelos. O que o tornozelo simbolizaria? Na verdade para nós aqui ele fala de experiências rasas. Ali a água estava rasa. Se você já andou na praia ou algum lugar, você vai, às vezes a gente para relaxar, vai andando ali à beira do mar, a água está batendo nos seus tornozelos, você está andando livremente. Fala de uma experiência rasa, de um relacionamento superficial com Deus. Talvez um relacionamento muito baseado ainda na troca. Eu quero aquilo que Deus pode me dar, eu não quero aquilo que Deus é. Eu quero aquilo que está nas mãos de Deus. Eu quero assim as bênçãos, me dá a minha bênção. Eu quero aquilo, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero dinheiro. Mas você não entendeu que Deus tem muito mais para te dar. Mas quando você busca a face dEle, o relacionamento superficial diz disso. As águas do tornozelo dizem um relacionamento que você apenas está ali procurando o que Deus pode te oferecer. As águas dos tornozelos, elas não refrigeram ninguém, na verdade. As águas dos tornozelos, elas apenas ali te coloca dentro d'água, mas não muda nada na sua vida. O segundo nível, no versículo 4, diz que as águas subiram e bateram nos seus joelhos. Isso já diz um pouco de um relacionamento mais regular. Eu já vou toda semana na igreja, e quando possível, eu já vejo as lives, eu já dou o meu dízimo, dou minhas ofertas, eu já tenho um relacionamento, mas isso ainda é uma religiosidade, você ainda é um religioso apenas, você apenas cumpre a tabela,
Porque existem áreas da sua vida que você não entregou, ainda tem coisas ocultas, tem áreas que Deus ainda nem conhece, na verdade Deus sabe de tudo, mas áreas que você ainda não entregou para Deus. Quando a pastora Ju estava cantando aqui, dizia: eu te entrego tudo que há em mim. Quero dizer para você que essa noite é uma noite de entrega, meu irmão, mas não entrega superficial, entregarmos tudo nas mãos de Deus. Eu te entrego tudo, Senhor, que há em mim. Já você pode repetir isso comigo nessa noite, aí do seu lugar. Se você quiser escrever no chat, coloque assim: Senhor, eu te entrego tudo. Entregue tudo nessa noite. As aulas no joelho diz disso, mas a pessoa ainda está esse relacionamento ainda é superficial, ainda é o início, porque você não está, embora você se relacione regularmente, as áreas que você ainda não entregou, Deus não tem acesso a tudo. A igreja para você ainda é um clube, você vem porque tem bons amigos, você vem porque tem um bom relacionamento. Eu gosto do Lucas, eu gosto da galera, eu gosto de estar com o pessoal do Alfa, eu gosto do louvor, mas você não conseguiu entregar algumas áreas. Existem pessoas que nem sabem direito quem você é, porque aqui você é um, em casa você é outro. Aqui é glória a Deus, e em casa, meu Deus do céu, porque você às vezes revela a personalidade que você, nem a sua esposa sabia que você era assim, nem o seu esposo fala: meu Deus, eu casei com essa pessoa, porque você esconde algumas coisas. Mas um nível acima, versículo 4 diz que as águas subiram, depois de andar mais 500 metros, e ela dava na cintura, e a cintura diz que já é uma caminhada com Deus. Eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus, eu entrego a Deus, eu sei: Deus, eu preciso de Ti, Senhor, preciso da Tua presença na minha vida, eu preciso de Ti para tudo na minha vida, porém, meus pés ainda estão no chão, eu conduzo o meu caminhar, eu que sei para onde eu vou para cá, eu vou para lá. Não é uma entrega completa, porque eu ainda limito a operação de Deus na minha vida. Eu me relaciono, eu sei que eu dependo dEle, Ele é meu Salvador, mas Ele não é o meu Senhor. A Bíblia, nós precisamos entender que Deus precisa ser nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Quando Ele é apenas o Salvador, eu ainda tenho o controle. Meus pés estão no chão, águas batem na minha cintura, mas eu ainda sei para onde eu vou. Eu ainda tenho o meu controle nas mãos ou nos pés, porque você está andando para onde você quiser. Então você entende ainda que o seu controle ainda está na sua mão. Quando você está em casa, às vezes você quer ter o controle na mão, né? Está no sofá, aquele sofazão gostoso, vendo uma Netflix, o controle tem que estar com você. Quem está com o controle na mão é quem manda mais em casa. Lá em casa, você está ligado que, né, é a Selma, brincadeira. Às vezes sou eu, e às vezes é o Samuel. Na verdade, quem está com o controle na mão é quem manda. Deus quer ter o controle nas mãos, em tudo na sua vida. Deus precisa controlar do início ao fim. E o que te impede de você sair das águas da cintura? O medo de se entregar, o medo de ir mais fundo. E a verdade, meu querido, vou dizer uma triste verdade: existem pessoas que vão passar a sua vida inteira com as águas apenas pela cintura. Eles vão vir para a igreja, vão se relacionar com Deus, mas eles não vão ter a maravilhosa experiência de que é depender de Deus em tudo, para tudo, em todo o tempo, e saber que Deus é aquele que tem infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar, aquele que diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem a mente jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que tem a sua água pela cintura, ele tem tanto medo que ele não vai nunca experimentar uma vida sobrenatural. Você vai ter uma vida espiritual, você vai vir para a igreja, você vai ter as bênçãos, mas você não vai experimentar mergulhar por completo na presença de Deus. E o próximo nível, que é o último, depois diz assim que, e por fim ele me levou mais 500 metros, e aí fala de águas profundas. Nesse momento é onde eu entrego tudo nas mãos de Deus. É como nós acabamos de cantar: eu te entrego tudo que há em mim, tudo. Aí sim eu dependo de Deus por completo. Isso fala de um crescente, de um prosseguir. Em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, precisa ser algo que está crescendo. Eu estou continuamente conhecendo, eu prossigo conhecendo a Deus. Não é um relacionamento estático, eu não conheço e parei ali. Precisa ser um relacionamento dinâmico e crescente. Não podemos nos acomodar no relacionamento com Deus. Nós precisamos estar sempre querendo melhorar. Aliás, vou dizer, sempre é possível melhorar.
Não se fique estagnado, seja qual for a área, seja da sua profissão, do seu relacionamento com Deus principalmente, não importa qual seja a área, na sua área física, na sua área intelectual, sempre é possível melhorar, você sempre pode dar mais, sempre poderemos fazer mais, crescer mais, sempre poderemos amadurecer mais. Interessante que quando a gente fala desses níveis, se você realmente quer tomar banho, você não vai molhar só os seus pés. Tem gente que às vezes faz isso, vou dormir e vou lavar o pé. Não, toma banho, meu irmão. Brincadeira. Mas se realmente que você quer ser lavado, tomar banho, lavar-se, você não vai só molhar os seus pés, só os seus tornozelos, você não vai molhar só os seus joelhos ou só até a sua cintura. Para que você realmente seja totalmente lavado, você precisa entregar e precisa entrar por inteiro, realmente mergulhar por inteiro. Tem uma frase que eu peguei do pastor Luciano Subirá que falou muito comigo. Tem muita gente que diz assim, mas eu já tenho a presença de Deus, eu já tenho bênçãos, eu já tenho isso, eu já ganhei isso, Deus me dá, eu oro e Deus me dá. Não tem nada a ver com isso, o relacionamento com Deus. Olha como essa frase é forte. Não é o quanto você tem de Deus. Eu tenho bênçãos. É quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Até os tornozelos? Até o joelho? Até a sua cintura? Ou Ele tem você por completo? Ele te leva para cá, te leva para lá, Ele realmente faz prevalecer e permanecer a vontade dEle, que precisa ser soberana, mas depende de você. Não é o quanto eu tenho de Deus, é quanto Deus tem de mim. Que nós possamos entregar por completo. Eu entrego tudo. Terceira lição e última nessa noite, diz sobre dependência. Eu quero falar para você desculpa estar rindo, mas é uma experiência que eu tive agora nas minhas mini férias no começo do ano. Eu fui para a praia com minha esposa, a gente gosta bastante da praia, a gente gosta do litoral norte de São Paulo, fomos numa praia ali no Caraguatatuba, fomos em várias praias, mas uma que a gente foi repetidas vezes, ela tem uma parte dela que eles falam que é Praia do Tombo, né? Porque a onda quebra e faz meio que um buraco ali, e depois você passa por esse buraco, ela fica um patamar mais duro, até a areia é diferente. A gente foi repetidas vezes para essa praia, e estava tranquilo. Aí depois a gente comprou uma pranchinha para o Samuel, de bodyboard, ele nadou, ele fez várias coisas, foi delícia. Mas uma manhã especial, quase a última manhã inteira que a gente estava lá, estavam umas ondas mais fortes nesse dia, e eu fui entrar com o Samuel, falou, vamos lá filhão, e a Selma viu ali, falou, será? Mas eu fui, porque eu sou aventureiro, não sei nadar, mas eu, com prudência, nem sempre, mas eu fui ali com o Samuel, e ele ficou na beira, vamos lá filho, e a onda veio, porque eu sabia que passando uns 3, 4 passos, ficava num patamar mais alto, e eu me joguei ali, e não tinha chão. Cadê o chão? Eu tentei subir, eu não sei nadar, meu irmão, eu já fiquei meio apavorado, mais apavorado porque meu filho veio comigo, meu Deus, o Samuel sabe nadar, estava com a pranchinha dele, e eu subi uma vez e voltei para baixo, que eu nado tipo pedra, e o meu pé não chegou no chão, eu dei um impulso novamente, eu comecei a ficar apavorado, muito mais que o meu filho, que falou, se eu der um impulso para frente eu vou embora, mas e meu filho? Eu falei, Samuel, sobe na prancha, que aí a onda vai nos levar. E aí quando a gente subiu na prancha, a onda nos levou, e passou o sufoco, fiquei bem assustado na hora, Samuel mais ainda, tentou tranquilizar ele, passamos o dia na praia, e foi tudo bem, graças a Deus. Mas, nesse momento eu mostrei que precisava de depender de Deus. E existem momentos nas nossas vidas, querido, que por mais capacitado que você seja, talvez até um bom nadador, às vezes as estatísticas dizem que quem mais morre afogado é quem sabe nadar. Por mais capacitado que eu seja, por mais preparado que eu possa pensar que eu estou, por mais ensinados, por mais conhecimento que eu tenha, tem horas que somente Deus pode trazer uma solução. Tem horas que somente Deus pode dar uma resposta final e definitiva, como um ponto final. Os discípulos passaram por isso quando estavam atravessando um pedaço do mar com Jesus. Ali estavam naquele barco, a grande maioria deles eram pescadores, conheciam o mar, conheciam a travessia que eles estavam fazendo, mas naquele momento diz que as ondas, o vento soprou, as ondas vieram fortes, e aqueles homens que conheciam tanto o mar,
A grande maioria deles era pescador, vivia disso. Eles tiveram medo. Todo o conhecimento que eles tinham, toda a destreza, tudo que eles já tinham vivido não ajudou naquele momento. Aí eles acordaram Jesus. E aí ele disse: cala-te vento, acalma-te mar. E se fez grande bonança, porque existem horas que somente Deus vai dar a solução. A dependência de Deus não fala disso. Existem momentos que só Ele vai trazer a última resposta, dependendo realmente do único que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E nós estamos nesse momento enfrentando situações pesadas, difíceis. Eu separei para nós lermos aqui. Não vai estar com o pessoal da mídia, eu peguei de propósito para nós lermos na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia do seu lado, pegue ela aí. Ler Mateus 6, do 26 ao 31, sobre dependência de Deus. Diz assim, na NVI: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se com uns deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? E Mateus fala sobre isso, é a dependência de Deus. Ontem eu estive com a minha esposa visitando um casal. Na verdade nós fomos até a ótica deles ali em Santo André, que é o Rafa e a Ana. Se vocês estiverem vendo a live, um grande abraço para vocês. E a gente conversou entre várias coisas que nós fomos fazer ali, né, sobre a questão dos nossos óculos. A Ana começou a falar um pouco do que foi o ano passado para eles, como empresários. Eles eram assim, existia momentos que a gente não sabia o que ia acontecer. Devíamos para esse lugar, para aquele, não sei quantos meses de aluguel aqui do nosso comércio. Mas a verdade é que nós viramos 2020 com todas as contas pagas. Isso fala de dependência de Deus, porque eles entregaram tudo nas mãos de Deus. Se você quer depender de Deus, existem dois requisitos, que está em Salmo 37, verso 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele vai agir. Quer depender de Deus? Então entregue e confie. Para finalizar, eu quero só falar para você o resultado da experiência de Ezequiel, que eu creio que só aconteceu depois que ele experimentou esse momento especial, entrando nessas águas. Isso vai estar em Ezequiel 47, do 6 ao 12, eu vou ler alguns versículos. Diz assim: então o homem me levou de novo para a margem. 7, quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. No 9 diz: em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. No verso 12, último desse capítulo, dessa parte diz: nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. Amém. É isso que Deus tem para nós. Quero dizer para você algo que é interessante no versículo 6, diz que ele voltou para a margem. Ele não foi para um lugar novo, ele não foi levado para outra terra ou outro lugar, ele não foi teleportado para o futuro, nem saiu de onde ele estava, ele voltou exatamente para onde ele estava antes. E eu insisto em falar isso porque foi apenas depois dessa experiência de ser levado a mergulhar nessas águas profundas, que aí sim ele viu tudo isso. E eu quero te perguntar essa noite: o que mudou ali? O que mudou nessa situação? Será que a realidade ao redor dele que foi mudada? Será que tudo que estava ali, ele entrou de um jeito, depois tudo mudou? Ou será que foi Ezequiel, que foi o profeta, foi transformado e mudado depois dessa experiência? Tem mais uma frase que eu quero dizer para você, que é de autor desconhecido, mas diz assim: quando eu mudo, tudo muda. Eu entendo que tudo o que aconteceu depois que Ezequiel passou por a experiência, o levou a ver aquilo que era reservado para ele.
Toda essa abundância só foi possível ver depois de se aprofundar, depois de mergulhar, depois de ser experimentado esse algo novo na sua vida. Nós corremos o risco, sabe, quando a gente entende, mas o ano vai passar, quando passar a pandemia, isso melhora. Meu irmão, se você pensar assim, você corre o risco de quando acabar o lockdown, quando acabar essas fases, quando chegar na fase verde, azul, seja lá a cor que for, a gente corre o grande risco, se nós não mudarmos, de acabar tudo isso, passar o ano e você ainda ser a mesma pessoa e enfrentar as mesmas situações, ter as mesmas dificuldades, simplesmente porque as coisas não mudaram, as coisas mudaram, perdão, mas você continua o mesmo. As águas que você ainda tem na presença de Deus, ainda estão nos seus tornozelos, nos seus joelhos, na sua cintura. Você continua o mesmo, tudo mudou à sua volta, mas você é a mesma pessoa, significa que para você nada vai mudar. Quando eu mudo, tudo muda. Deus quer começar uma mudança em você, Deus quer levar você ao amadurecimento para que você experimente coisas novas. Eu precisamos partir para o novo de Deus, nos aprofundarmos 500, mais 500, mais 500, mais 500 metros, a nos afastarmos o bastante daquilo que eu era, para aquilo que Deus quer que eu me torne, em nome de Jesus. Quando nós mergulhamos na presença de Deus e vivemos intensamente o que Deus tem para nós, aí sim, eu vejo a realidade que Ele reservou para mim e para você. Quem disse que eu preciso que a pandemia acabe? Que esse momento acabe para que eu veja e viva os milagres de Deus? Quem disse isso? Quem disse que você precisava, não, quando isso passar, tudo vai mudar, eu vou estar bem. Quando tudo isso acabar, aí sim minha empresa vai melhorar, aí sim eu vou conseguir fazer isso, aí sim eu vou voltar a estudar. Quem diz que você precisa esperar que tudo isso acabe? Quando nós começamos a falar aqui, nós podemos viver o milagre de Deus hoje. A palavra que foi lançada nesse altar, 2021 será incrível, isso independentemente do que o mundo esteja vivendo. 2021 será incrível, independente do que o Brasil esteja passando, independente do que o meu estado esteja passando, independente do que o mundo esteja vivendo. Eu creio em nome de Jesus que o meu 2021 será incrível, e eu profetizo em nome de Jesus para a sua vida. O seu 2021 será incrível em nome de Jesus, mas para isso você precisa mergulhar. Chega de águas pelos tornozelos, chega de águas pelos joelhos, chega de água pelas cinturas. É tempo de amadurecer na presença de Deus, entrar e mergulhar, se lançar nos braços de Deus, para que você viva o sobrenatural em nome de Jesus. Então, para fechar, eu quero fazer um convite nessa noite para todos vocês, independente do nível que você esteja na presença de Deus. Vamos juntos entrar mais 500 metros na presença de Deus, amém? Até que sejamos totalmente submersos, e assim Deus poderá estar no controle total e nos levar para viver a sua vontade, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos comigo, vamos fazer uma oração. Oh Pai, obrigado Senhor, porque mais uma noite aqui, Senhor, nós podemos sentir que Tu estás conosco, Senhor, que Tu estás nos conduzindo. E, ó Deus, nós só podemos ser conduzidos por Ti quando Tu tens todo o controle das nossas vidas. Quando eu abro mão do controle, eu falo, Senhor, está nas Tuas mãos. E mais uma vez eu quero dizer aqui, como a pastora Ju cantou, Senhor, eu, André, Te entrego tudo, Senhor. E que seja essa oração de cada um dos meus irmãos que estão assistindo aqui, Pai. Ore agora na sua casa, onde quer que você esteja, e diga, Senhor, eu Te entrego tudo. Eu quero entrar mais 500 metros como o profeta Ezequiel. Eu quero que as águas subam, que a presença de Deus suba no meu lar, na minha vida. Eu não quero mais estar no mesmo nível que eu estava no ano passado. Eu quero abandonar, me afastar o máximo possível daquilo que eu era, daquilo que eu vivia, para viver o novo de Deus, me aprofundar na presença de Deus, para que realmente eu veja um amadurecimento na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida com Deus. Em tudo que eu tenho vivido, Senhor, eu preciso depender de Ti. Para isso eu quero mergulhar nas Tuas presenças, me lançar nos Teus braços. Faça essa sua oração também nessa noite. Senhor, eu Te entrego tudo, Senhor. Eu Te entrego tudo, em nome de Jesus. Faça da minha vida a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade prevaleça muito além da minha. Como o próprio Jesus falou, faça-se a Tua vontade, não a minha. Talvez por mais que doa, não vai doer o tanto quanto doeu em Jesus, que ao se entregar para morrer na cruz, por mim e por você, disse, Senhor, faça-se a Tua vontade. Eu não sei aquilo que você tem que entregar nessa noite,
Talvez as coisas que você fala, isso vai doer, mas eu te chamo a isso em nome de Jesus. Entre mais 500 metros e fale: Senhor, eu te entrego, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha, até que as águas, ó Deus, possam me inundar, Senhor, que eu esteja submerso nas águas que são a tua presença, que são, ó Deus, a tua vontade para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém.